Alô, Fernando Seabra, você precisa escalar os reforços do Cruzeiro. Se eles estão à disposição, eles têm que ser escalados. E para a partida de hoje, contra o Juventude, quando você não terá o Barreal, quando você não terá o Gabriel Veron, Barreal suspenso, Gabriel Veron lesionado, é preciso colocar os caras que chegaram para jogar. E aí, não tem dúvida, o Matheus Henrique tem que ser titular. Já que o Barreal não está à disposição, o Mateuzinho tem que ser titular. E o meio-campo para o jogo de hoje tem que ter essa trinca: Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Eu não sei se o Lucas Silva será o escolhido. Eu acho que ele tem que ficar no banco de reservas quando todos estiverem à disposição. Para mim, não tem rendido o suficiente. Embora ele seja o autor do gol na rodada passada contra o Palmeiras, quando o gol foi anulado pela arbitragem de forma muito equivocada, para mim o Lucas Silva não tem rendido o que se espera dele. Então hoje eu entraria com Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira como titulares no meio-campo. Eles têm que ser titulares. Eu vou trazer mais detalhes, na minha opinião, nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Só que antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, sou jornalista, estou nos Donos da Bola da TV Band Minas, na Rádio Transamérica, na Gol Brasil, no canal do Camisa 12 e também estou no Os Cancelados, programa idealizado pelo meu amigo, meu irmão, Ale Oliveira. Bom, vamos lá, vou trazer detalhes para vocês sobre o que eu penso. E aí a minha opinião aqui. Eu acho que Matheus Henrique, pelas informações que eu tenho, de que já está 100%, ele não pode ficar no banco de reservas. O Fernando Seabra precisa escalar os melhores, precisa escalar o que tem de melhor à disposição. E o que ele tem de melhor à disposição hoje, sem dúvida alguma, pensando no meio-campo, é o Matheus Henrique. Não dá para pensar no Ramiro nessa função. Quando o Barreal voltar de suspensão, ele tem que jogar pelo lado esquerdo do meio-campo. Contra o Botafogo, por exemplo, o meio-campo tem que ser formado para mim por Lucas Romero, Matheus Henrique, Álvaro Barreal e Matheus Pereira. Não tem discussão. Não há o que discutir. Hoje o meio-campo do Cruzeiro precisa ter essa trinca antes do Matheus Pereira. E quando o Wallace estiver 100%, ele tem que ser titular. É que o Wallace ainda não está 100%. Ele deve para o jogo hoje ficar no banco de reservas, talvez entrar no segundo tempo, mas quando ele estiver 100%, ele naturalmente tem que ganhar a posição de titular. E, para mim, o meio-campo do Cruzeiro será formado daqui para frente por... Aí vai ter uma dúvida: Lucas Romero ou Barreal? Para saber onde o Wallace vai jogar. Se ele vai jogar como primeiro volante, na do Lucas Romero, ou se ele vai jogar aberto pela esquerda. Ou se o Matheus Henrique joga aberto pela esquerda e o Wallace pela direita. Eu digo aberto como meio-campistas. Porque o Cruzeiro joga claramente com uma trinca de meio-campistas atrás do Matheus Pereira. Hoje, o Cruzeiro joga como primeiro meio-campista, Lucas Romero, à direita, Lucas Silva, à esquerda, Barreal e centralizado, o Matheus Pereira. E aí, para mim, no meio-campo ideal do Cruzeiro, hoje eu, Thiago, não perderia o Álvaro Barreal. Ele tem jogado mais do que o Lucas Romero. Então, no meio-campo teria o Wallace, Álvaro Barreal, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Então vamos lá, de novo. Wallace, Álvaro Barreal, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Só que para o jogo dessa quarta-feira contra o Juventude, a comissão técnica não vai ter o Barreal, que está suspenso, e o Wallace ainda não está 100%. Então a provável escalação dá conta de que o Cruzeiro vai entrar em campo com Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva e Matheus Pereira. O meu único porém nesse meio campo seria o Lucas Silva. O meu único porém nesse meio campo é o Lucas Silva. Porque se o Wallace tiver condições de entrar no segundo tempo, por 45 minutos que seja, eu o colocaria na vaga do Lucas Silva. No segundo tempo, coloco o Wallace, tiro o Lucas Silva, porque eu acho que o Lucas Silva tem jogado abaixo do que os demais jogam. E no ataque, eu também acho que o Fernando Seabra precisa colocar os reforços. Não dá mais para o Seabra pensar em utilizar Arthur Gomes e Gabriel Veron,
Para o jogo de hoje, o Gabriel Veron não está à disposição, está lesionado. No entanto, o Cruzeiro precisa pensar no ataque com Lautaro Dias e Caio Jorge. Os dois foram contratados para isso. São melhores do que Arthur Gomes e do que Gabriel Veron. Eu sei que Gabriel Veron tem feito gols, tem sido importante. Eu sei que o Arthur Gomes também tem feito gols e tem sido importante. Mas esse Cruzeiro precisa pensar em mudanças e precisa pensar em dar oportunidade aos homens de frente. O Lautaro Dias foi contratado para isso. E a partida contra o Red Bull Bragantino foi muito boa do Lautaro Dias. O Caio Jorge também foi contratado para isso. Ele ainda não teve um jogo tão bom quanto o Lautaro, mas eu tenho certeza que ele tem bola o suficiente para ganhar vaga nesse setor ofensivo do Cruzeiro. Então eu quero ver esse ataque formado por Lautaro Dias e Caio Jorge. Eu acho que vai fazer diferença. Eu acho que quando todos estiverem à disposição, esse tem que ser o ataque do Cruzeiro. E os dois já estão à disposição o suficiente para jogar 90 minutos. Então, hoje o Cruzeiro não precisa mais depender de Arthur Gomes e Gabriel Veron. Tudo bem, para a partida contra o Juventude, o Veron não está à disposição. Mas, hoje o Cruzeiro não pode mais depender desta dupla. Aliás, o Cruzeiro, para o jogo de hoje, a defesa para mim é o ideal. Já que o Marlon ainda não está 100% à disposição, o Cruzeiro com Cássio, William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Kaique é a melhor formação que tem do clube para esse momento. É a melhor formação defensiva. Mesmo que o Jonathan Jesus estivesse à disposição. Esta é a melhor formação defensiva. E aí no meio-campo, sem o Barreal suspenso, talvez essa também seja a melhor formação do meio-campo, mas eu, Thiago, acho que se o Wallace tiver alguma condição de entrar por alguns minutos, ele tem que entrar. O Wallace é mais jogador que o Lucas Silva. E aí eu formaria o meio-campo a partir talvez do segundo tempo, talvez durante a metade do segundo tempo, segunda metade do segundo tempo, com Lucas Romero, Matheus Henrique, o Wallace e Matheus Pereira. Dar um gosto ao torcedor do que vai ser esse Cruzeiro nessa temporada. E para mim os principais reforços são do meio-campo. E são justamente o Matheus Henrique e o Wallace. Por isso eu acredito que eles deveriam entrar. E no ataque eu gostaria de assistir a Lautaro Dias e Caio Jorge juntos. Para mim, esse Cruzeiro vai ficar próximo do ideal. E com a formação adotada pelo técnico Fernando Seabra, esses caras vão voar. O Cruzeiro ainda vai ter o Rafa Silva voltando, o Dineno à disposição. Esses caras que vão chegar em algum momento e vão ficar à disposição do técnico Fernando Seabra para que ele tenha variedade tática. Ele vai poder variar o time no setor ofensivo, vai poder variar o time no meio-campo, vai ter o Fabrício Peralta, que vai ficar também 100% à disposição a partir de agosto. Então, esse Cruzeiro precisa pensar nos reforços. Fernando Seabra, você não tem responsabilidade pela derrota para o Palmeiras, porque para mim a arbitragem vagabunda do David Oliveira Lacerda e do VAR Rodrigo Nunes de Sá foi fundamental para a derrota do Cruzeiro. No entanto, você tem responsabilidade e tem a incumbência de pensar nesse momento nos jogadores que foram contratados. Eles precisam ser titulares. Os reforços têm que ser titulares no Cruzeiro, já que eles têm condição de jogar. Um beijo para vocês, torcedores cruzeirenses. Agradeço também aqui os demais parceiros, ao Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. A Hammer Martelinho de Ouro, a melhor oficina de martelinho de ouro do Brasil é a Hammer Martelinho de Ouro, que está na Avenida Cristiano Machado, 1451. Ao Avenue Burger Shop, melhor hambúrguer da cidade, tem nome e sobrenome, Avenue Burger Shop. A Ego Sports, a melhor fornecedora de material esportivo do Brasil. Você pode comprar o seu uniforme para o time de pelada, para o time do bairro, para o time de várzea, para o time do colégio, da faculdade. Ego Sports, de Montes Claros para o mundo, o Ego é show. E também ao Cozinha de Fogo Vals, o melhor restaurante de Belo Horizonte é o Cozinha de Fogo Vals. E tem 2 unidades, uma no BH Shopping, uma no Del Rey. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.